Olá, amigos e amigas, estamos aqui no Isso é Goiás podcast, estamos recebendo aqui o Plácido Cunha, ele que é vereador por Valparaíso, foi presidente da Câmara, foi secretário municipal, assessor parlamentar, uma pessoa que tem uma vasta atuação dentro do município de Valparaíso e também em Brasília e também em Goiânia, já foi assessor de vários deputados federais, senadores, deputados estaduais, secretário de Estado e, na minha opinião, é o político mais bem articulado de Valparaíso, chama-se Plácido Cunha. Plácido, muito bom recebê-lo aqui. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua história, da sua trajetória, como você chegou até aqui. Primeiramente, agradecer, né, Paulo, essa oportunidade de estar aqui com você, podendo falar da minha história. Então, é só agradecer. E quero mandar aí um alô aí para o seu ouvinte, né? Para a turma aí de Valparaíso de Goiás e do entorno. Eu sou nascido no Piauí e vim para Brasília muito novo. E você sabe que quem nasce na roça, Paulo, começa a trabalhar quando começa a andar, né? E eu, desde muito pequeno, comecei a trabalhar na roça, depois fui para a cidade para estudar e comecei a trabalhar como ajudante em metalúrgica. Aí vim para Brasília aos 17 anos, em busca da sobrevivência, fui parar em Valparaíso e tive a oportunidade de servir o Exército, fui para a Marinha, no Corpo de Fuzileiros Navais e voltei para Valparaíso, conheci a minha esposa, casamos, constituí família e desde então a gente está em Valparaíso. Isso daí faz a diferença na vida das pessoas. Ô Plácido, e você, como é que foi essa atuação sua em Valparaíso esses últimos anos, né? Conta um pouco pra gente, você que tem família, que é uma pessoa, né, que eu percebo que é uma pessoa diferenciada em Valparaíso. Como tem sido essa atuação sua em Valparaíso? Antes mesmo, eu comecei, logo que casei, eu trabalhei muito tempo com serralheria, né? Criei minha família. A primeira oportunidade que tive, quando cheguei em Valparaíso, foi trabalhar com serralheria. A cidade estava iniciando, tinha muita grade para fazer e eu trabalhei muito. Peguei um carrinho de mão emprestado e uma máquina de solda e fui trabalhar. Fui para a rua, fiz grade, fiz porta, fiz janela, aquelas obras que tinha naquela época, eu fiz praticamente todas. Fez muita grade dos condomínios. Fiz muita grade, na época não tinha condomínio ainda, né? Mas aqueles prédiozinhos tinha, aqueles beirando a BR ali, aqueles perto da passarela. Ainda não, lá foi depois. Mas eu criei minha família com serralheria. Depois tive a oportunidade de trabalhar na Câmara Federal e oportunidade que surge na minha vida, eu me apego para valer, viu, Paulo? E aí tive a oportunidade de ir para a Câmara Federal, comecei lá como motorista, e quando os motoristas iam ficar jogando dominó, baralho na garagem, eu fui para a sala de aula estudar. Na Câmara Federal tem um centro de formação, e eu aproveitei para estudar sobre o processo legislativo, sobre orçamento público, e regimento interno, tudo isso. Então, passei para ser assessor e cheguei à chefia de gabinete. E isso me deu uma experiência vasta para eu poder aplicar hoje em Valparaíso. Isso daí faz a diferença. E aí você, como vereador, você foi presidente da Câmara de Valparaíso os 2 primeiros anos, né? É biênio que fala não, né? Não, lá é anuênio. É anuênio, né? E eu tive a oportunidade. Mas vamos começar, né, Paulo? A gente não pode pular etapas. Né? Eu tive na Câmara Federal, trabalhei vários anos, trabalhei com alguns deputados federais e me deu uma experiência. Então, em 2008, por um desafio, eu virei candidato a vereador. Ganhei eleição. Assumiu em 2009. Participei da legislatura 2009-2012, onde contribuí bastante, até porque tinha uma vasta... Você foi vereador junto com o atual prefeito, o Pablo Mossoró? Fomos vereadores juntos. Então tudo daí que vem também a amizade. Exatamente, aí a gente construiu uma relação de amizade boa,
fomos vereador junto. Ele, naquela época, ainda muito inexperiente no processo, e eu já com uma experiência, porque tinha, né, uma vivência na Câmara Federal. Então, isso fez com que a gente pudesse se aproximar bem. Ele aproveitava bem do meu gabinete e a gente criou uma relação boa. Então, já nessa época, eu comecei a trabalhar algumas demandas que Valparaíso tinha, como, por exemplo, essa questão do transporte, né? Do transporte entre Brasília e Valparaíso. Transporte entre Brasília e Valparaíso. Naquela época, mobilizei todas as lideranças ali da região e viemos para a NTT, para o Ministério do Transporte. Chegamos aí até no Palácio do Planalto, tentando buscar solução para esse problema. Era a antiga Viação Anapolina. Exatamente. Era a época da Anapolina. Capaz que tem seu dedinho também, até para poder arrancar a Anapolina na época, que é uma empresinha sem futuro, viu? Pois é, mas aí tiraram a Napolina e não melhorou muita coisa, né, Paulo? Na verdade, as pessoas, elas são interessantes, né? O problema era a empresa. Todo mundo xingava a Napolina, etc. Aí trocou a empresa e não mudou nada. Não mudou exatamente nada. Piorou até. Mas a gente não parou, a gente continuou trabalhando para melhorar essa questão do transporte, da trafegabilidade, esse trânsito horrível que as pessoas sofrem desde muito tempo, sobre esse trânsito Brasília, Valparaíso, Valparaíso, Brasília, todo dia cedo e no final do dia, né? Em 2008, 2009 você foi vereador, né? No primeiro mandato seu. Pai, se você observar bem, não mudou nada. O que fizeram foi só acabar com alguns retornos ali na BR-040. Acho que fizeram 2 passarelas também. Na região do Parkway ali, fizeram aquele BRT, mas não mudou, não criou uma faixa de rolamento nova nesse período todo. Melhoraram ali a marginal, no Valparaíso, alguma coisinha, mas muito pontual. Por isso que... Na verdade, se criou uma expectativa muito grande com a empresa Via 040, que, na verdade, não fez nenhum investimento no nosso trecho, né? Ela foi investir lá para muito distante, onde nem precisava. Você vai aí, depois de Cristalina, você vê que tem lugar que fizeram viaduto ali que não dá para lugar nenhum, que não tem nem saída para a cidade, tem os viadutos lá montados. E para cá onde precisava de fato, não foi feito nenhum investimento. E é exatamente por isso que a gente sofre essa situação aí. Mas a gente não parou, a gente continua trabalhando para resolver essa questão. E aí você, como vereador na época, você reuniu as lideranças de Valparaíso e do entorno toda, e foi lá na NTT, chegou junto no Ministério dos Transportes e conseguiu alguma coisa? Na época, a expectativa de resolução era a questão da Via concessão. Da concessão da Via 040. Então, se pregava isso e aconteceu. Então, eles deram uma resposta para a gente que não trouxe solução. E agora encerrou o contrato. Agora encerrou o contrato, mas a gente está, de novo, na busca de resolver. Então, aquilo que o governo federal não está resolvendo, nós estamos buscando alternativa. Esse negócio da Via 040, Plástico, é um negócio interessante. É o contar com ovo na bunda de galinha. A Via 040 pegou a concessão, aceitou, né? Ser concessionária. Na época, a presidente Dilma prometeu, falou que ia emprestar um dinheiro via BNDES para a concessionária para poder fazer as obras, fazer a duplicação, porque o governo não tinha o compromisso, não tinha a obrigação de emprestar dinheiro. Quem tem que fazer isso é a concessionária, seja com o dinheiro que ela arrecada dos carros que passam por lá, seja com empréstimo, né? Seja com empréstimo, da forma que ela quiser, dinheiro próprio também, se ela tiver dinheiro próprio, etc. E aí não fez. A Dilma, acho que o Brasil andou para trás um período, né? Uma recessão, não fez o empréstimo. E aí ela foi capenga aí, foi indo, o governo federal sempre ameaçando, então tirar a concessão. Acabou que venceu a concessão e ela não fez a tão sonhada duplicação entre Brasília e Belo Horizonte, e nem os tão sonhados viadutos, passarelas que ia fazer lá em Valparaíso, Jardim Gá, Lusiânia, nada disso. Exatamente. Então, assim, mas agora eles devem passar novamente isso para a narrativa já privada. Devolveram. Né?
Mas eu acho que eles vão licitar de novo essa rodovia, tem uma perspectiva aí de uma nova licitação e precisa. Mas o município não parou, né? E a gente também não pode ficar esperando isso ser resolvido nesse tempo que o governo tem. Porque o nosso povo é que sofre. Então, E o prefeito Pábio fez duas passarelas lá, inclusive você foi o secretário de governo na época. Exatamente. Você ajudou nesse processo? Na primeira gestão de Pablo Mossoró, tive a oportunidade de coordenar a campanha dele e fui secretário de governo, até porque na época ele ainda sem experiência de gestão, eu já um pouco mais vivido, eu fui o secretário de governo e ajudei nessa tramitação desses processos de buscar a passarela, enfim. Pegar as autorizações. Exatamente, até porque a gente já tinha uma vivência maior na NTT, com o Ministério do Transporte, no DENIT e no próprio governo federal. Facilitou com o diálogo com a Via 040, que terminou executando. Ali foi uma negociação feita entre a Polícia Rodoviária Federal e a Via 040 para implantar aquelas passarelas ali em Valparaíso, porque o índice de acidentes ali era muito grande. Então, foi resolvido uma parte. E, em seguida, eu virei vereador, né? Tive a oportunidade, o povo de Valparaíso me deu a oportunidade de novo de ser vereador. Em 2021, já na gestão da Câmara como presidente, numa conversa com o Pablo Mossoró. O senhor foi eleito vereador em 2020. 15 de novembro. Foi 15 de novembro? Não, dia... Porque a eleição mudou. Foi. Né, Foi o primeiro domingo de outubro de 2020. Não, foi novembro. Não. Aliás, foi exatamente, acho que foi 19 de novembro. E ele foi eleito vereador, poucos dias depois tomou posse. E como é que foi essa eleição? Vamos primeiro para a eleição lá de 2020. Né? Na verdade, foi... eleição no meio da pandemia. Foi uma eleição exatamente no meio da pandemia, onde todo mundo tinha medo de ir para a rua, outros tinham medo de receber os candidatos, porque naquele momento a gente não sabia aonde ia dar aquele sentimento, ninguém sabia de nada, nem os próprios médicos tinham noção do que fazer com aquilo, né? E graças a Deus deu certo, porque a gente sobreviveu, ganhamos a eleição e tem trabalhado muito para que Valparaíso continue avançando. Ganhou a eleição, depois outra eleição, mesmo diretor da Câmara de Vereadores de Valparaíso. Como é que foi essa eleição? E aí conseguiu se articular, foi eleito por todos os vereadores? Como é que foi isso? Logo em seguida passou o período eleitoral, já eleito, a gente conversou com todos os vereadores eleitos e a gente tem uma habilidade nessa articulação. E conseguimos ser eleito presidente por unanimidade. Então, foi um fato interessante para nós, porque deu força para a gente fazer uma gestão com o apoio de todos os vereadores, né? Então... E aí essa pegada da transparência, momento que o Brasil vivia, né, que não podia ter papel, não podia ter contato, não podia ter nada, às vezes nem a população participava direito das sessões da Câmara de Vereadores, porque era pandemia, Covid, fica em casa, não sei o quê. E aí você aproveitou essa oportunidade e deu um boom na Câmara? Como é que foi isso? A gente aproveitou aquele momento, a gente precisava buscar alternativa para as coisas funcionarem. A gente podia se acomodar, se acovardar naquele momento, né? Então a gente tinha que enfrentar os problemas. Aí a primeira ação foi implantar a TV Câmara, porque as sessões eram transmitidas ao vivo, então as pessoas de casa podiam nos acompanhar. Até era uma forma, as pessoas não tinham muito o que fazer, então já... Podem acompanhar, interagir. Às vezes não, às vezes está fazendo alguma coisa em casa, está cozinhando, fazendo alguma coisa, e está acompanhando, está trabalhando e está acompanhando a sessão na Câmara, está ouvindo exatamente os debates. Então foi um feito. Em seguida, exatamente por conta da necessidade de parar aquele manuseio de papel, de economia de papel, tivemos a ideia de virtualizar a Câmara. E o perigo também na época, né? Exatamente. Vírus, às vezes o vírus vai para o papel do exatamente, a questão do manuseio das coisas. Então, fomos para a virtualização da Câmara. Virtualizamos 100% a Câmara. Então, foi mais um feito que a época foi copiada tanto pela região, pelo estado de Goiás, recebendo visita de muita gente do estado de Goiás
e até de fora que vieram conhecer o nosso modelo de gestão. Sim, é isso mesmo. E aí a gente... e a transparência? Como é que foi a transparência nessa sua gestão? Eu ouvi falar que você foi um dos mais transparentes, inclusive sendo premiado pelo Tribunal de Contas, etc. Na verdade, o gestor público tem a obrigação de ser o mais transparente possível, né? Então, com o dinheiro público, eu tenho comigo desde o início, Paulo, que o seu dinheiro, o dinheiro que você recebe de salário, ele é seu, você faz com ele o que você bem entende. Agora, o dinheiro público não, o dinheiro público você tem que ter zelo, o dinheiro público você tem que utilizar ele de forma que possa potencializar e trazer resultado para a população. Então, exatamente pensando nisso, é que nós colocamos a Câmara 100% transparente. Nós recebemos nota 100 do Tribunal de Contas dos municípios e fomos elogiados como o melhor modelo de gestão de Câmara no estado de Goiás. Então, isso é um feito que é obrigação do gestor público, né? Então, a gente fez o dever de casa e fez bem feito e serviu de exemplo para todo o estado de Goiás e para o Brasil como a Câmara que recebeu nota 100 em transparência no estado de Goiás. E a legislação municipal lá permite a reeleição do presidente? A legislação permite, lá era 1 ano mais uma reeleição, então ficava 1 ano mais um. Então eu fiquei 21 e 22. E aí o senhor foi reeleito, foi difícil essa reeleição? Ou o trabalho que o senhor entregou, a articulação lá junto com os vereadores, foi tranquila essa reeleição? Não, a reeleição é concorrida, até porque as pessoas vão vendo a gestão e vão achando que aquilo é simples, então passa a ter interesse. Então foi uma eleição bem concorrida, a disputa foi acirrada, mas a gente tinha um grupo bem coeso e ganhamos a eleição com tranquilidade. Isso daí é extremamente interessante. Plácido, agora eu quero entender um pouco esse mandato seu, de 2020 até esse momento, 2024. Como é que foi, 2021, 2024, a sua atividade legislativa, a sua atuação como legislador? O que o senhor inovou em projetos de lei, né, em propostas legislativas, né, que transformaram o município? Na verdade, a gente zela pela qualidade, né? Então, tem município que o vereador apresenta uma série de leis que não vão ser nem executadas. É até impossível, porque olha lá no Google, vê uma lei que dá certo lá em Curitiba, acha que pode ser aplicada em Valparaíso. Olha uma lei que está dando certo em São Paulo, acha que pode implantar. E a gente, então, pela experiência, pela vivência que temos, sabemos que não adianta encher a cidade de lei. A gente precisa ter lei que possa ser cumprida e que traga resultado para o povo. Então, a gente tem algumas que a gente apresentou e principalmente aquela que possa mexer mesmo na vida das pessoas, que traga resultado positivo. Então, a gente, com a experiência que temos, a gente trabalhou todos os segmentos, mas principalmente na que traz segurança para a saúde, né? Como o projeto de lei, acho que é 180, que trata de 2021, que trata de pessoas que têm diabetes, né? E depois... Essa questão da diabetes é interessante. Projeto 180 2021. Quero te parabenizar, Plácido, por esse projeto de lei. A população está cada dia sofrendo mais com problemas de diabetes e isso é muito triste. Conta pra gente mais sobre esse projeto da diabetes, o projeto 180 2021, que parece que é um projeto vencedor lá no município. Sim, até porque a gente sabe que 70% hoje das amputações, elas são causadas pela diabetes. E já baseado nesse projeto de lei, nessa lei, o prefeito Pablo Mossoró teve a sensibilidade de construir um centro especializado em diabetes, que hoje atende a nossa população. E, por incrível que pareça, é o único na nossa região. Então, assim, coisas que a gente sabe do tanto que essa doença, ela cresce. Hoje, o diabetes não é só nos idosos, como era antigamente. Hoje, até as crianças, os jovens, está todo mundo
sendo acometido dessa doença cruel. Né? É algo realmente muito sério que a gente tem que importar e cuidar e trabalhar forte, né? O Plástico, e os idosos, eles estão crescendo muito, a população idosa está crescendo no Brasil e em Valparaíso também. E você, como vereador, você tem feito alguma coisa para o idoso e você pretende fazer algo a mais para os idosos de Valparaíso? Com certeza, até porque a gente sabe que é uma população que cresce muito e também eu já estou caminhando para esse segmento aí, né, Paulo? Então eu tenho que me prevenir. Então, a gente sabe, a população cresce muito, a perspectiva é que em 2025 a gente tem aí mais de 32 milhões de idosos. Então, é um segmento que a gente às vezes deixa esquecido. E a gente sabe que na maioria das cidades não tem atividade para os idosos. Lá em Valparaíso a gente tem trabalhado muito na questão da Casa da Melhor Idade, onde as pessoas convivem, né? E é um grupo grande, só que ainda está muito aquém do que a cidade precisa. Nós precisamos expandir isso para toda a cidade. Então não pode ser em um ponto só, porque fica distante, mas é um local de convivência onde eles fazem oficina, eles fazem teatro, eles têm momento que fazem dança, eles tocam violão, e tem aula de música, tem uma série de coisas, é um momento realmente onde integram. Então aquelas pessoas que passam por dificuldade, de solidão, de depressão, eles passam a ter um momento onde eles convivem, sempre na sexta-feira tem um forrozão lá, onde todo mundo se diverte. E aí, o senhor quer ampliar isso do município? Nós queremos levar isso para todos os cantos do município, porque a gente sabe que tem muitos que não têm capacidade de se deslocar do seu bairro para ir lá para onde é a Casa da Melhor Idade hoje, o Centro de Convivência. Então, a gente quer chegar com isso em todos os bairros para que a população idosa tenha o seu local de interação, de conviver com os demais, de ficar, porque nem todo mundo tem essa capacidade de se locomover até onde fica hoje a Casa da Melhor Idade. Muito interessante isso. Plástico, e a questão dos pets, as pessoas hoje também têm um carinho muito grande com os pets, né? Hoje o pet virou um parente, né? Uma família. E todo mundo pede muito por parcões, por exemplo, na cidade, esses parques para cachorro, não quer só o cachorro brinca, tal, etc. O senhor pretende implantar parcões em Valparaíso e pretende também fazer ações, mutirão de castração, mutirão, né, de vacinação, de cuidados, etc. De repente trabalhar também a questão de um centro de zoonose em Valparaíso. Tem planejado algo nesse sentido? Com certeza. Nós já tentamos isso aí, por 2 anos seguidos, a gente já tentou a questão de levar, exatamente por via emenda parlamentar, no deputado amigo nosso, o castramóvel, mas sempre dá um problema e até agora não efetivou. Nós temos trabalhado muito na questão de fazer uma parceria entre a zoonose e o hospital universitário da Unidesc. A Unidesc tem um hospital extremamente montado, um hospital grande, e a gente está trabalhando para fazer essa parceria. E nós temos certeza que agora, nessa próxima gestão, a gente vai fazer essa parceria da zoonose com o hospital veterinário da Unidesc, da universidade que temos lá ali na Lusiânia, com parceria com Valparaíso. Valparaíso também tem outra questão interessante, uma cidade, ao mesmo tempo que tem bastante idosos, também tem muito jovem. E muita gente nos seus 16, 17, 18, 19 anos, 20, naquele momento do primeiro emprego. O que é que o senhor tem pensado para o primeiro emprego, para essa população de Valparaíso, né, para poder ter o seu primeiro contato com o mercado de trabalho? Paulo, vamos começar então, já que você está, né, provocando todos os segmentos aí, vamos começar então do começo. Nós temos muito problema já desde a primeira infância, que hoje as mães precisam trabalhar e deixar seus filhos em creche. Então, assim, hoje nós precisamos de ter creche em tempo integral, para que essas mães que precisam trabalhar possam deixar seu filho ir trabalhar e voltar no final do dia e pegá-los. Agora, esse tema nós temos trabalhado já para que a gente possa ter creche de tempo integral.
Em relação ao jovem, eu já faço isso há muito tempo, desde no meu primeiro mandato, trabalhando essa questão de profissionalizar os jovens, de abrir cursos. Nós conseguimos uma luta aí, junto com os prefeitos, sempre trabalhando para trazer escola profissionalizante, como foi o caso do IF e agora a Escola do Futuro, em Valparaíso. Então, é onde o jovem pode se preparar para poder ir para um estágio já num segmento profissional, para que possa ir para o primeiro emprego, né, de forma profissional. E a gente tem trabalhado mais para trazer essa possibilidade para que o jovem se prepare para o primeiro emprego, para poder ter renda para ajudar suas famílias. Ô, Plácido, eu percebo que você é a pessoa mais articulada de Valparaíso. Desculpa, você entendeu? Talvez esteja ao seu lado, assim, o atual prefeito lá, o Pablo, né? Mas ele também é articulado porque é prefeito, né? Entendeu? Você nunca foi prefeito, mas é uma pessoa muito articulada e muito querido no meio político. Valparaíso tem um comércio pujante. Eu acho que deve estar entre os 5 maiores municípios do estado de Goiás com relação a comércio, a PIB do comércio, etc. Por que você não articula, faz um compromisso com o eleitor de Valparaíso, com o cidadão? Isso aí você não pode fazer, mas você pode articular e você sabe fazer isso muito bem. Junto à CNC, a Fé Comércio Goiás, por que Valparaíso não tem um SESC, rapaz? Valparaíso é uma potência, de repente naquela região ali, ó, entre Valparaíso, Lusiânia Ocidental, naquele triângulo do entorno ali, um SESC para atender a população, com clube, com academia, com tudo, serviço de saúde, né, etc. Eu acho que você dá conta de fazer isso, então isso é um pedido que eu te faço. E olha isso com carinho, articula lá com o Marcelo Baioche, com o nosso presidente também lá da CNC, lá o José Roberto Ados, né? Valparaíso tem capacidade, o entorno não tem um SESC, Lusiânia tem um SENAC. Acho que ele colocou também em Lusiânia também o Mesa Brasil, né? Mas o SESC o entorno não tem, e o entorno tem a segunda, se for somar as cidades do entorno todas, elas são a segunda maior potência econômica do estado de Goiás. Com certeza. Você falou aí num assunto, a gente já cogitou isso, já teve conversando, mas não levou muita frente, até por conta de área. Às vezes a presidência da Câmara de Vereadores, um vereador já articular logo a doação de um terreno lá já para o SESC, de repente você já segura já. Não, nós vamos pôr isso como prioridade. Eu tenho uma boa relação, até porque trabalhei, eu tenho uma boa relação no Sistema S. Eu trabalhei na CNA, fui amigo do primeiro vice-presidente na CNA, tive a oportunidade de trabalhar na CNA por um período, então a gente criou uma boa relação. E com certeza agora, com essa provocação sua, eu vou pegar isso como meta, né? Para que a gente possa ter essa luta aí de trazer uma unidade do SESC para Valparaíso, porque de fato é uma das cidades que mais cresce nessa parte comercial. Nós abrimos CNPJ lá direto, então o comércio realmente é muito forte, é um comércio pujante e que precisa ter assim, E para isso tudo que ele já fez, continuar, e para poder fazer mais, poder vir o SESC, tem que ter o quê? A reeleição? Com certeza, né, Paulo? Até porque é o seguinte, a gente trabalha de qualquer forma, mas se a gente tiver... Porque quando o eleitor ele te elege, ele te coloca aí como uma representação dele, é porque ele quer que você busque. Então, a tua responsabilidade aumenta muito mais. Então, se tiver essa possibilidade de uma reeleição, com fé em Deus, a gente está trabalhando com isso com o pé no chão, botando isso nas mãos de Deus. Se for da vontade de Deus e a gente for reeleito, com certeza a nossa responsabilidade vai aumentar muito mais. E essa luta para a busca do SESC e de outras melhorias para Valparaíso, com certeza a gente vai trabalhar com muita força, com muito afinco para que as coisas aconteçam. Agora, assim, para poder encerrar, por que o eleitor de Valparaíso ele tem que votar no Plácido Cunha? Quais são os motivos que ele tem para poder votar no Plácido Cunha para Valparaíso? Paulo, eu posso te afirmar de que existem momentos na política, a política ela oscila e a gente precisa
entender que política é circunstância de momento. Então, a gente sabe que, para uma próxima eleição agora, a cidade de Valparaíso, que cresceu muito, a gestão do PAB é uma gestão que colocou o Valparaíso num crescimento, e para a próxima gestão vai precisar de ter vereador com experiência, com bagagem, com vivência, com relacionamento tanto em Brasília quanto no estado de Goiás, para que possa deixar essa cidade evoluindo cada vez mais. Então, assim, hoje, a experiência que eu tenho, a capacidade de articulação para um governo que vai iniciar novo, né, precisa de um vereador experiente para dar tranquilidade na gestão. Precisa de um vereador experiente para ajudar o prefeito a governar. Porque às vezes o cara fala assim, olha, igual o exemplo, falou a gestão do prefeito Pábio Mossoró. Mas a gestão do prefeito Pábio Mossoró deu certo porque tinha uma Câmara com um vereador experiente que deu tranquilidade para ele fazer e que ajudou ele a governar na busca dos recursos, das emendas do governo federal, na busca dos projetos de emenda da Alego, e que sabe fazer, sabe acompanhar, sabe buscar e sabe acompanhar a tramitação, até a execução das obras. Então, hoje você percebe que na nossa gestão, início da nossa gestão, num compromisso com o PAB, nós autorizamos a fazer um empréstimo para que ele pudesse construir o viaduto da BR-040, já que a via 040 não ia fazer. E o viaduto está sendo executado. Então isso aí também é trabalho seu, tem o dedo seu. Tem participação nossa. Lógico, porque para o prefeito ter a segurança de fazer o empréstimo, a Câmara tem que passar essa segurança e cobrar dele disso. Tem que aprovar dividir também, a responsabilidade. Porque às vezes o prefeito fala, olha, como é que eu vou usar do dinheiro municipal numa rodovia federal? Uma outra vantagem que eu vejo em você é que você não é aquele vereador que fica sentado na cadeira, né? Lá só recebendo o povo. Não, você vai onde o povo está, você vê a demanda, você vê a dor, você vê o sofrimento da população. E você busca resultado, busca mudar isso. Eu tenho percebido isso nas suas redes sociais, eu acompanhei nos últimos anos e vi, né, isso. Às vezes até acompanhei também pessoalmente com você algumas ações dessas. Paulo, com certeza. Inclusive você reuniu com a bancada goiana também, para poder ver questão de viaduto, outros investimentos para Valparaíso, falou lá. Porque, foi na verdade, o que aconteceu naquela época foi que a gente aprovou o empréstimo para a construção do viaduto. O prefeito ficou inseguro de utilizar o recurso municipal na construção de uma obra de uma rodovia federal. Então, na dúvida, nós fomos para a bancada goiana, no período da elaboração do Orçamento Geral da União, defender que os deputados colocassem recurso para, né, um aporte de recursos para aquela obra. E nós fomos defender, né? Fui eu e o Pablo Mossoró, sentamos na mesa lá, reunido com a bancada, e defendemos, e realmente teve os deputados que colocaram. Então a gente tinha a segurança de ter o recurso do empréstimo e estavam buscando o outro recurso que vinha do governo federal. Então, nós demos a garantia de que o viaduto não ia parar, que o viaduto ia sair. Está saindo. Né? Então, um sucesso. Então, senhor, agora, deixa eu te fazer uma pergunta do projeto daquele viaduto lá. Eu passei por lá, eu vi que tem umas vigas grandes já lá. Aquela passarela vai ter que sair de lá, né? Sim, aí é a parte boa. A passarela vai sair de lá e nós vamos levar a passarela lá para o Esplanada 5, aonde divide o Esplanada 5 ali e o Marajó. Né? Ali, entre as duas paradas ali, porque é um movimento de gente muito grande. Então, aquela população ali reivindica a passarela já há muito tempo. Como não foi possível se construir uma passarela ali, porque a via 040 se comprometeu, mas não executou, agora nós temos uma passarela que vamos tirar ali da Tapa A e vamos levar para a Esplanada 5. Então, agora é só uma questão de tempo, né? Na hora que suspender lá, já vai fazer isso e vai resolver os dois problemas. Muito bem. Então, muito obrigado, Plácido. Quero te agradecer muito pela participação aqui no nosso podcast Isso é Goiás. Você está no meio da campanha aí, andando de casa em casa, conversando com os eleitores. Então, deixa as considerações finais. Agradeço aí, né, ao eleitor, a quem te viu. E deixa aí também o número seu, o Zap, o Instagram, para o eleitor falar com você, se ele quiser saber mais de você. Eu que te agradeço por essa oportunidade de estar vindo aqui, falar da nossa atuação parlamentar e dizer
que aquele que precisar nos conhecer mais, nos acompanhe na rede social, Plácido Cunha, no Instagram, Plácido Cunha, no meu telefone, no meu zap, que é 8321-5555, e a gente está sempre dizendo, na minha página, plastocunha.com.br, né? Lá tem o histórico da gente desde a primeira gestão e o que a gente vem trabalhando. Então, para aquele que ainda não nos conhece, nos acompanhe para que possa conhecer. Entre no meu Instagram, mande um zap para mim que a gente vai se comunicando. E não esqueça que para Valparaíso continuar avançando é Plácido Cunha 12015 e Dr. Marcos Vinícius 15, para que essa cidade se transforme de fato numa metrópole, viu, Paulo? Nós estamos já no caminho, certo? Desejo sucesso. Com certeza nós vamos pôr Valparaíso no lugar que ela merece, para que o povo que mora em Valparaíso sinta orgulho de morar naquela cidade cada vez mais. Você sabe que Valparaíso é a cidade que tem mais condomínio da região metropolitana de Brasília. Ela tem mais condomínio até do que Águas Claras. É porque Águas Claras tem maiores, né? São condomínios maiores, mais altos e tal. Mas de quantidade, Valparaíso já supera a região metropolitana toda de Brasília. Plácido, parabéns, sucesso. Eu quero desejar sucesso também ao Marcos Vinícius, né? Um menino bom, um menino do bem. E que seja eleito ele e você para mais um mandato, porque vocês todos merecem. Obrigado, viu? Deixar aqui o nosso abraço para você, Paulo. Mandar nosso abraço aqui para o prefeito Pábio Mossoró. Foi um grande gestor aí nesses 8 anos. E desejar aqui para o nosso próximo prefeito, doutor Marcos Vinícius, que faça uma gestão na altura que o povo de Valparaíso mereça. E Plácido Cunha auxiliando ele aí na Câmara Municipal. 12015 e Marcos Vinícius 15. O Pábio Mossoró não foi o melhor prefeito da história de Valparaíso. Eu estou torcendo para que o Marcos Vinícius supere ele no próximo mandato. Então, um grande abraço para vocês e até semana que vem, se Deus quiser.